Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz. Jesus, santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Deus morreu a nossa morte pra viver sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Eu e a Débora nos conhecemos pelo Instagram. Desde então a gente começou a conversar e depois de um tempo nós começamos a namorar. E desde que começamos a namorar, o nosso foco sempre foi o casamento. A gente entende que o propósito de Deus ele é para o casamento. E quando eu conheci o Guilherme, eu percebi o quanto, ao mesmo tempo que ele era diferente de mim,
Em muitas coisas, ele era muito parecido comigo na questão do reino, na questão do chamado de missões. E a gente sempre teve esse pensamento que missões é um dos ministérios mais importantes. A nossa dedicação sobre missões deve ser vista com mais seriedade. Então, desde que nós começamos a namorar, a gente tem esse foco. E desde os primeiros meses a gente começou a juntar o dinheiro para o nosso casamento, porque a gente tem essa consciência de que casamento é um projeto de Deus. E a gente veio caminhando junto, né, na Igreja Batista do Parque Safira, em Muriaé. E teve um dia em que nós íamos cantar, nós íamos louvar a Deus. E por coincidência, a minha sogra, ela estava dirigindo o culto. A mãe da Débora falou assim: depois de muito esforço, e eu vou falar para vocês o quanto nós chegamos à nossa meta. E nós alcançamos 10% da meta. Quando ela falou isso, eu fiquei, como assim? 10%? A gente tinha feito campanha com os jovens, tinha vendido coisa, tinha feito um monte de coisa e só tinha alcançado 10%. Naquele momento eu fiquei muito constrangido, porque eu sabia que a gente podia fazer mais. Naquele momento eu senti que eu podia entregar tudo aquilo que a gente tinha construído para o casamento. Só que eu não contei nada para Débora. E aí ele guardou isso para ele. Ele pensou que a gente poderia dar tudo do nosso casamento, todo o nosso dinheiro do nosso casamento para missões. E ele não me comunicou, não falou nada e continuou. E passou um domingo, depois o outro domingo, a gente estava no culto pela manhã e a gente estava no momento das orações silenciosas. Eu baixei minha cabeça e fui fazer minha oração, mas algo estava no meu coração assim, um incômodo muito forte, algo muito forte que vinha e falava: dá tudo que você tem do seu casamento. Eu quero que você dê tudo que você tem do seu casamento. E eu fiquei assim, gente, será que é minha consciência? Será que é alguma coisa? E eu cutuquei o Guilherme e falei assim: e se a gente der tudo que a gente tem do nosso casamento para missões? Naquela hora eu senti muita paz no coração, porque eu entendi que era algo de Deus mesmo. Daí eu falei: tá bom, por que não, né? E daí a gente foi falar com a nossa mobilizadora, a Ana Lusa, e ela começou a se emocionar. E eu olhei pra cara da Débora, porque eu não tinha entendido o que era aquilo, né? O quão grande era aquilo, porque pra gente foi o nosso tudo mesmo, assim. E quando nós demos esse dinheiro, a gente ficou muito feliz por poder participar desse sonho das missões nacionais. E eu tô aqui pra te convidar também, para te convidar a fazer parte disso. Eu sei que você deve ter aí o seu melhor, o seu 100%. E Jesus, ele pede realmente que a gente entregue tudo que nós somos, tudo que nós temos, para que a obra dele aconteça. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo, você tem algo a entregar. E que Deus abençoe vocês, que vocês continuem orando pelos missionários e acreditando na obra de Deus. Deus amado, muito obrigada porque podemos falar contigo e nesta hora queremos engrandecer o teu nome, Senhor Deus, porque tu és um Deus que sempre está pronto a nos ouvir. Muito obrigada pela salvação, Senhor Deus, em ti. E nesta hora, Senhor Deus, queremos pedir que tu venha, Jesus, estar sondando os nossos corações. Muito obrigada porque podemos nos achegar a Ti, Senhor Deus, nos momentos de dificuldades, sabendo que Tu tens sempre a melhor resposta, Senhor Deus, para os nossos anseios, para o nosso clamor, sabendo, Senhor, que Tu tens sempre o melhor para nós. Muito obrigada. E nesta hora queremos Te pedir que Tu venha estar sondando os nossos corações, tirando aquilo que não é do Teu agrado, Senhor Deus, perdoando os nossos pecados para que possamos, Senhor Deus, Te oferecer um perfeito louvor, ó Pai. Toma, Senhor Deus, cada pessoa que esteja no alcance, Senhor Deus, desse culto, que as mensagens, Senhor Deus, faladas, cantadas, possam achar, Senhor Deus, lugar em cada coração e que nestes momentos, Senhor Deus, possa
haver momentos de quebrantamento, momento de salvação de vidas, Senhor Deus. Queremos te adorar por tudo que tu és em nossas vidas, por tudo que tu tens feito, Senhor Deus, e que certamente ainda há de fazer, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Com perdão do meu pecado, Senhor Deus, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Manos e manas, quando Jesus perguntou a um dos 10 leprosos que ele havia curado e voltara para lhe agradecer, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Lucas 17:17. Ficou claro que importa, neste caso para Deus, a gratidão. O poeta sagrado, no seu cântico dos Salmos 103, diz para a sua alma: bendiga ao Senhor e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ora, nós cremos que tais palavras são a palavra de Deus, porque o que o salmista disse foi colocado em seu coração pelo Espírito Santo de Deus para nos servir de orientação. Então está claro que não podemos ser indiferentes às bênçãos de Deus sobre nós. Quando Jesus disse ao ex-endemoniado de Gerasa para que ele voltasse à sua casa e contasse aos seus parentes o que Deus fizera com ele, como Deus fora bom com ele, Marcos 5,19, está claro que não só devemos ser gratos a Deus, mas também anunciar as bênçãos que Deus nos concede em sua graça e misericórdia. Nenhuma dificuldade em relação a isto. É sempre uma enorme incoerência não sermos gratos a Deus e expressarmos sempre a nossa gratidão a Ele diante dos outros. Às vezes eu fico decepcionado comigo mesmo em não ser grato a Deus como devia ser, em não ser grato a Deus como eu devo ser. Até me lembro daqueles antigos monges que se chicoteavam quando cometiam algum delito para se punirem, uma total inutilidade. Felizmente, porque se isso fosse realmente para acontecer, olha, eu teria de me chicotear bastante pelo erro de não ser grato a Deus como eu preciso ser. Acertou em cheio o reverendo metodista, o pastor Johnson Whitman, quando fez aquela poesia que se transformou em um hino. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Não, isso não. Não há como expressar a nossa gratidão a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para que fôssemos perdoados, resgatados, justificados e salvos. Isso não há condição. Mesmo que tentássemos agradecer a Deus por 50 horas no dia, não conseguiríamos fazer isto. E aí cabe uma outra poesia que se transformou em um hino. Se os mares todos fossem tintas e o céu sem fim fosse papel, as aves todas fossem penas e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor de Deus seria descrito em seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante é esse eternal amor. A questão que nos surge diante desta necessidade, a de sermos gratos a Deus e anunciarmos isto, é de como fazer isto em meio à dor, em meio aos sofrimentos dos outros. Um pastor, eu não sei de qual denominação, quase que pulava diante das câmeras de televisão, dizendo: Deus foi misericordioso comigo, Deus cuidou de mim e eu perdi o avião, referindo-se ao fato de que ele perdera o voo do avião que caiu horas depois de deixar o aeroporto. Dias depois se soube que entre todos os passageiros que perderam suas vidas na queda daquele avião, havia alguns cristãos que pelas informações eram pessoas que levavam Deus a sério, que tinham comunhão com Deus em Jesus Cristo. Então Deus não teve misericórdia deles? Então Deus não cuidou deles? A misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, meus amados e amadas, são realidades que estão muito além da nossa compreensão. Muito além da vida, muito além da morte. O pastor bem que poderia ter dito: eu não sei por que Deus me poupou, talvez um dia eu vá saber, mas que o seu Espírito Santo possa confortar os parentes e amigos das vítimas desta queda. O sermos gratos a Deus, meus amados, não nos isenta de chorarmos com os que choram,
de tentarmos sofrer, ainda que em parte, com os que estão sofrendo. E se alguém entende que fazer isso é candidatar-se a uma bela úlcera no estômago, quem sabe até a um câncer, esquece-se que se está na palavra de Deus, chorem uns com os outros, e está, Romanos 12,15, não é isto que vai provocar úlcera ou um câncer, mas ao contrário, o se amargurar, o se revoltar contra Deus por algo difícil, doloroso, triste, que nos esteja envolvendo ou envolvendo alguém que faça parte dos nossos familiares, das pessoas allegadas a nós, a não ser que seja por um pouco tempo em meio aos nossos desatinos, que Deus compreende, mas que mudam-se se nós tivermos coragem de contarmos as bênçãos. É preciso ter coragem de contarmos as bênçãos e não termos medo, né, de enfrentar então os reveses da existência, que sempre estarão, queridos, diante de nós, sem que isso signifique que nós estamos abandonados, esquecidos de Deus. Felizmente nos diz o oráculo de Deus, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, isto lhe será concedido, a sabedoria lhe será concedido. Palavras de Tiago. À luz disso, meus amados, graças a Deus, porque então nós podemos nos tornar dispostos e prontos para sermos gratos a Deus quando os que sofrendo possam reconhecer os feitos de Deus em nossas vidas, confiando que suas vidas podem ser alteradas, mas não quando essas pessoas estão naquelas situações onde o que eles mais precisam é do nosso abraço, do nosso beijo, das nossas lágrimas, é do nosso silêncio, que não nos impedirá, no entanto, de lá dentro de nós pedirmos a Deus: Senhor, olha quão grande e bravio está sendo o mar da existência deste meu irmão, desta minha irmã. Ajude-a a crer que o Senhor Jesus quer e pode estar nos barcos de suas vidas, porque mesmo em meio às ondas bravias e os ventos furiosos, descobrirão sempre razões para serem gratos e gratas a Deus. Não é assim conosco? Pelo menos deve ser. Vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não és tão só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não és tão só, pois eu pertenço
eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não és tão só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final de mais um culto online da Primeira Igreja Batista em Santa Margarida. Creio eu que o irmão tenha sido abençoado. E sendo assim, gostaríamos que o irmão divulgasse os nossos cultos através das redes sociais para que seus amigos e seus familiares também possam receber a palavra do Senhor que está sendo transmitida pelos nossos cultos. Que o irmão tenha sido abençoado, que a sua família também tenha sido abençoada, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.